Todos. Deixa eu me apresentar, meu nome é Nelson, eu sou trabalhador de uma casa espírita também, que fica aqui, Luiz La Scala 54, e sou também um dos seguidores do caminho, assim como era conhecido Jesus Cristo, né? Os seguidores de Jesus Cristo eram conhecidos como seguidores do caminho. E o que eu trago para vocês hoje, tempo de Deus, nós estamos tão arregados, tão presos ao nosso tempo de homem, que a gente esquece dos compromissos que a gente tem a cumprir, né? No jargão popular que a gente inventou, o tempo de Deus, nós inventamos, na realidade no Evangelho está escrito tempo determinado, que tudo tem seu tempo determinado, que nos lembra que a vida é feita de ciclos e fases, sempre se fecha, tem começo, meio e fim. Na nossa jornada aqui na Terra, tem começo, meio e fim. No tempo de Deus, não. Porque o nosso tempo ele é cíclico, né? Sempre se fecha. Minutos, fecha. Hora, fecha. Dia, fecha. Né? Já no tempo de Deus, não. Ele é linear. Ele segue. Depois que a gente parte daqui, nós continuamos. Desde a nossa concepção até a plenitude. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é o aprendizado e o compromisso que a gente tem com ele. Nós temos um compromisso. Nós fomos criados à semelhança de Deus, mas para chegar lá, vai levar tempo. E a gente tem, infelizmente, essa noção que a gente pode fazer tudo hoje. A santidade, né, a gente se pega muito em Jesus Cristo, ele foi um exemplo, né? Mas no dia a dia nosso, a gente quer ser Jesus Cristo. A gente quer fazer o mesmo que ele fez. E a gente não pensa pequeno. A gente tem que fazer o mínimo possível. Qual é o nosso mínimo? Amar o próximo. Ajudar o próximo. Ver o próximo como a gente se vê. Não diferente, né? Então o tempo é diferente. E sempre vai ser diferente. Os gregos, eles falavam que o Cronos é o tempo do homem, nosso tempo. Então ele era regido ali, ó, horas, dias, meses, anos, medido por relógio e calendário. Que o calendário e o relógio apareceu em média 2.500 anos antes de Cristo. Mesopotâmia, Egito, tinha o calendário. Mas não sei se o pessoal mais antigo se lembra, quando a gente ia sair, o que a mãe da gente falava? Olha, vai chover. Olha, leva uns guarda-chuva, que é melhor que vai chover. Pega um casaco que vai fazer frio. Porque a gente ia atrás desde o início, né? A gente controlava o tempo, porque tudo é controlado para nós. Então o Cronos é isso. E a gente é extremamente dependente do tempo. Tudo está focado no tempo, no dia e no ano. A gente é extremamente dependente. A gente não sabe fazer nada sem que seja a parte de cima. E o Kairos é o tempo de Deus. Ele é linear. O que significa o significado de Kairos para os egípcios, que é o tempo de Deus, está ali, ó, oportunidade suprema, momento oportuno. Essa que era a diferença para eles do tempo nosso para o tempo de Deus. Momento não se mede por calendário ou relógio. O tempo de Deus se mede por causas e efeitos, progresso espiritual e merecimento. Sempre vai ser assim. Só que a gente colocou na cabeça que é aquilo ali, ó, o tempo, a hora, os dias. E é regido pelo que está aqui embaixo, ó. Tempo de Deus, mede por causa e efeito, progresso espiritual e merecimento. Tempo material e tempo espiritual. O tempo material é o que a gente já conversou, é ajustado por relógio e calendário. Exemplo, acordar, comer, trabalhar, lazer, religiosidade. Então a gente está programado para fazer tudo isso.
E o tempo espiritual, que é o tempo de Deus, respeita as leis da natureza e da reencarnação, planejamento reencarnatório. Foco no aprendizado para o progresso espiritual, que a gente está sempre evoluindo. Olha o que a gente era antes, se você pegar, nós já fomos da época da caverna. Olha o que a gente está hoje, olha o quanto que a gente progrediu. E com um detalhe, a tecnologia que a gente tem hoje, celular, computador, essas facilidades, a gente está entendendo de forma errada. Porque alguns acreditam que esse tempo da tecnologia é para a gente se apegar mais à espiritualidade, para a gente desenvolver mais o nosso lado espiritual. E a gente está perdendo uma grande oportunidade. Porque além da ascensão para um novo mundo, o planeta também tem que desenvolver. Não é somos só nós. O planeta também tem que desenvolver. O planejamento reencarnatório é aquilo que a gente aceita antes de vir para cá. É feita uma programação, a gente não vem empurrado. A gente não é jogado, a gente não vem de qualquer jeito. Nós aceitamos o que temos que passar aqui. E tem pessoas que acham algumas dificuldades por não ter dinheiro, por não ter o que comer, não ter o que vestir. E a gente olha quem? Uma pessoa que tem. Será que aquela pessoa, ela está sabendo usar tudo aquilo que Deus deu para ela? Talvez a pessoa mais simples, mais, como é que fala, paupérrima, tem um amor maior do que uma pessoa que tem bilhão e rege várias empresas. Só que o que a gente foca hoje? Eu queria ter a vida da outra pessoa. Nós temos a vida que merecemos. Porque é aprendizado. Ninguém sabe aqui se a gente já foi rico. Ninguém sabe se a gente foi mediano. Aquele irmão que a gente critica, que está na rua, passando necessidade, se realmente ele está passando por algo que ele fez ou por um aprendizado. Porque alguma das minhas vidas eu posso ter vindo rico. E hoje eu venho pobre para também ter noção. Porque amanhã, quando a gente acender, como é que eu vou te ajudar se eu nunca passei por isso? Se você nunca passou fome, se você nunca passou frio. Olha a inteligência do plano espiritual e de Deus. Para a gente chegar próximo a Ele, nós não vamos ter que passar igual Jesus. Jesus passou tudo o que a gente passou, Jesus passou também. Ele colocava que ele era o Filho de Deus, como nós somos. Mas ele era extremamente evoluído e foi um exemplo para a gente. Ele mostrou como nós temos que nos portar. E nós temos essa capacidade, tanto que ele fala que a gente pode ser igual a ele e até mais. Essa foi a mensagem dele. Então nós somos iguais, mas a gente não pode chegar e querer ser ele. Nós não podemos transformar água em vinho, curar leproso, multiplicar os pães que nem ele multiplicou, multiplicar os peixes, mas a gente pode fazer o simples. Porque nós estamos aqui hoje para isso, para fazer o simples. Nós estamos engateando no plano espiritual. Nosso planeta é de provas e expiações. Mas quando a gente ascender para um mundo de regeneração, e aí? Como é que a gente vai ajudar se a gente não passou por isso? Mundos felizes. Como é que a gente vai chegar lá? É a responsabilidade. Porque tem muitas pessoas que acham que quando a gente ascender, a gente vai ficar de boa. E a responsabilidade vai ser bem maior. Nós vamos ter que fazer muito mais do que a gente faz. Por isso que se a gente começar a fazer aqui o mínimo possível, que é ajudar teu irmão, uma comida, se você dá uma comida, não estou falando erário, dinheiro, mas uma roupa que você tem, um guarda-roupa, você pode dar para uma pessoa. Um sapato, você pode dar para o sapato. E muitas vezes essa pessoa não quer nada mais do que uma conversa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
Ela precisa ser vista. Tem muita gente que precisa ser visto. E esse é o caminho para a gente começar a evoluir. E não querer fazer o que Jesus fez. Nós somos sementes nesse planeta, um planeta maravilhoso. Mas nós somos sementinhas ainda. O foco do foco em aprendizado é o desenvolvimento que a gente tem de progredir, de conhecer, de aprender. E nós aprendemos como? Vocês. Porque nós temos essa dádiva de aprender e ensinar também. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, que é o que a gente mais vê aí, você está aprendendo ou não, se você fizer aquilo errado, vai ter consequência. Se você fizer algo correto, também vai ter consequência, merecimento. Algo que talvez você teria que passar, no merecimento de fazer coisa boa, você vai ser amenizado. Existe uma escritora, o nome dela é Sarah Corey, do início do século XX. Ela escreveu uma fábula chamando a Margaridinha Branca. Alguém conhece essa fábula? Ela é uma fábula, quem escuta, é uma fábula infantil. Quando você lê pela segunda vez, você vê que ela tem uma lição de vida muito interessante. Eu gostaria de contar essa história para vocês, se vocês permitirem. A Margaridinha Branca, vocês lembram, né? Que a gente despedaçava ela, bem me quer, mal me quer. Não sei se vocês, talvez a molecada jovem, né, não pegou essa época. Era uma rosinha bem delicada, uma flor bem delicada, pétalas que eu conhecia, eu era amarela ou branca, né? E elas são muito delicadas e singelas. A Margaridinha Branca. Durante muito tempo, a pequena Margaridinha Branca, ainda semente, dormia sob a terra. O vento soprava suavemente o jardim e lhe fazia um convite. Venha, pequenina, é hora de brotar. Mas a sementinha permanecia quieta, paciente, escondida sob o solo escuro. Depois veio a chuva, caindo delicadamente sobre a terra. Acorde, sussurrava as gotas. O mundo lá fora é bonito. Mesmo assim, a Margaridinha não se sentia pronta. Os dias passaram e o sol apareceu brilhando do céu. Coragem, insistia ele com seu calor afetuoso. Você pode crescer. A sementinha ouviu o vento, a chuva e o sol durante 3 estações, mas pacientemente esperava o momento certo, o tempo de Deus. Então chegou a primavera. O jardim encheu-se de perfumes, cores e cantos de pássaro. A terra ficou morna e acolhedora. Foi nesse instante que a pequena semente, com toda a sua sapiência, finalmente decidiu brotar. Devagar, rompeu a terra e mostrou suas primeiras folhas ao mundo. Pouco depois, abriram-se as pétalas brancas e delicadas, tornando-se a mais singela e encantadora flor do jardim. E assim, a Margaridinha Branca ensinou que cada ser tem seu próprio tempo para florescer neste lindo jardim chamado Terra. E se vocês verem, é o nosso caso. Nós somos sementinhas nesse vasto jardim que é o planeta Terra. Cada um esperando a sua primavera. O vento simboliza o chamado para a vida, perguntas, inquietações, mudanças, sofrimento, inspirações. A chuva, que representa as emoções, as lágrimas, dificuldades, também a água que purifica a nossa alma. Quando a gente chora, de vez em quando a gente fica mais leve. E aquecemos sobre o sol, que simboliza a luz espiritual, a esperança, a fé e a sabedoria em Deus. Deparamos com a primavera, que representa o momento de amadurecimento da alma, quando a pessoa finalmente está pronta para florescer perante o Cristo. Com a lição da Margaridinha Branca, podemos entender que ninguém desperta espiritualmente por obrigação ou pressão, mas sim com seu tempo interior para compreender a vida, desenvolver sensibilidade, fé e paz
e consciência para seus atos de cotidiano, projeção espiritual. A paciência interior é a capacidade de respeitar o próprio ritmo de crescimento sem viver em guerra consigo mesmo. A vida espiritual significa compreender certas mudanças profundas que não acontecem de maneira imediata. Muitas pessoas desejam a paz, equilíbrio e fé, ou autoconhecimento no interior rapidamente, mas amadurecemos lento e silenciosamente, como o trabalho invisível de uma semente na terra. Existe período que a gente não está legal, né? Não tá bem. Daí a gente tem que se reorganizar. A gente tem que desenvolver consciência da nossa missão aqui. O que nós temos, qual é a nossa condição e o que nós temos a fazer neste plano. Curar as feridas. A gente tem uma dificuldade muito grande em nos perdoar. Nós gostamos de carregar peso. A gente não consegue se soltar. Não sei se vocês já notaram, quando a pessoa faz alguma coisa para nós, a gente começa a ter o rancor daquela pessoa. Já notaram que a gente encontra essa pessoa em tudo quanto é lugar? Só em pensar, parece que a tua mente puxa essa pessoa e a gente tem essa dificuldade. Se você vê aquela pessoa, se você estiver numa festa, se você estiver com um amigo, você fala, ó, não confia naquela pessoa, que ela não é legal. Você vai em determinado lugar, você encontra, caramba, encontrei aquela pessoa. Então a gente tem dificuldade de tirar marra, tirar peso. Não é porque aquela pessoa fez alguma coisa que você tem que estar sempre ligado a ela. Aquela pessoa te falou alguma coisa que não foi legal, não precisa pegar uma pedra e carregar nas costas para lembrar daquela pessoa que ela fez contigo. Também você não é obrigado a continuar a amizade com aquela pessoa, mas você tem que se perdoar. E uma coisa que você tem que ter para perdoar alguém é amor no coração. É o que move o mundo e que Jesus Cristo mostrou para todos. O amor remove montanhas, né? Como se fala. E o Mestre Jesus deu ensinamento de amor ao próximo muito bonito. Uma pessoa que sofreu bullying, foi humilhado, foi chicoteado, porque pela lei de judeu, a pessoa não podia receber mais de 40 chicotadas. Só chegava a 39. Só que o chicote romano tinha pedaços de ferro ou ossos para chicotear. E ele não era um chicote, ele tinha várias vertentes. Então, a cada chicotada você apanhava mais vezes. O que Jesus fez? Perdoa a todos, até a nós. Isso é amor no coração. E é isso que a gente está aqui para aprender. Perdoar-nos e ser perdoado, fortalecer mente e espírito, procurar melhorar cada dia. E a gente tem essa capacidade de sempre estar melhorando. Sempre ter um propósito para seguir em frente. Sem amarras, sem peso. Essa fábula, aprendemos que a natureza divina nos faz entender que saber esperar é muito importante. A gente fica chateado porque a gente não consegue algumas coisas, mas será que a gente tem merecimento para isso? Nós fizemos por onde ter? Então a gente tem que ter tranquilidade que Deus não nos abandona, mas Ele tem um momento certo para fazer a graça que a gente merece. Por outro lado, a impaciência gera ansiedade e frustração. Muitas vezes é no silêncio e na espera que a dificuldade que a alma cria força para florescer. O respeito ao próprio processo emocional e espiritual significa aceitar cada pessoa como ela é. Nem todos aprendem com cura ou amadurecimento, no mesmo ritmo, assim como a margaridinha branca. Nós vivemos num jardim, tem 9 bilhões de pessoas. Imagina, 9 bilhões. No plano espiritual tem 3 vezes mais. Olha a graça que o plano espiritual deu para nós. De estar aqui, reunidos, cada um pode ser a sementinha que quiser,
com seu tempo de florescimento, com paciência e coragem. Nós temos a coragem que essa semente teve? Nós temos a paciência que ela teve? Para pensar, você ficar ali paradinho e vir alguém, vamos ali, sai, brota. E de vez em quando, acho que vocês já sabem disso, a gente cai nessa pegadinha, né? A gente é sempre estado, a gente é sempre provocado e a gente cai. Se você pegar o caminho que é dado para nós no plano espiritual, é fácil. É daqui uma linha reta, né? Deus está de braços abertos para receber. O que a gente faz? Pega um caminho que nós achamos mais fácil e vamos nos afastando. E depois nós vamos reclamando, né? Esse é o fato, que a gente reclama de coisas que nós mesmos causamos, nós mesmos procurando. E era só você caminhar em linha reta, mas sempre a gente acha um motivo, uma forma de se afastar do nosso objetivo e da nossa programação. E para concluir, eu tenho contar mais uma história. Essa é verídica. Um casal queria muito adotar uma criança, isso na década de 90. E ela conseguiu, conheceu a criança, deu entrada no documento, só que sempre aparecia um empecilho. Ela tinha que ir no juiz, esse casal tinha que passar por assistente social, mesmo tendo um bom emprego, tendo condições, tendo 2 filhos criados. Sempre aparecia algo para dificultar. Uma vez esse casal escutou assim: olha, tem gente que acha que criança é mercadoria, né? E vocês sabem que para adoção tem muita criança para adotar. E esse casal se revoltou muito, porque achava que ela tinha o direito de adotar aquela criança que elas queriam, que já tinham achado. Essa criança se chamava Jaqueline, ela tinha 2 anos e ela foi pega aqui na biquinha, o pai tentando afogá-la, né? Essa criança, quando ela foi pega, ela comia comida do lixo. E esse casal visitando um lar que tem na cidade náutica, que ela se chama Lã, foi fazer uma visita e apareceu uma menina, uma criança, estendendo o braço. Ela queria se oferecendo para aquele casal. O marido achou que era um menino, que ela não tinha brinco nem furação e cabelo curtinho. A esposa pegou no colo e falou assim: não, não é um menino, é uma menina. E esse casal entrou com trâmite e as coisas começaram a dar errado. Aí o casal culpou o juiz, culpou a assistente social e se revoltou por não conseguir o que queria. Um belo dia chegou um assistente social, um oficial de justiça, para que esse casal desistisse da adoção, porque eles não tinham condições psicológicas para adotar uma criança, né? E esse casal desistiu. Passado alguns anos, esse casal foi chamado, havia uma criança para ser adotada, um bebê. E esse casal fez todos os trâmites, adotou essa criança. Essa criança hoje tem 26 anos, casada, formada numa universidade como enfermeira, deu um neto para esse casal, e esse casal, o pai sou eu, a minha esposa Mara ficou em casa, não pôde vir, e a criança está aqui. Por isso que eu escolhi esse tema, tempo de Deus, porque no tempo certo, ele me deu o que eu precisava, o que minha esposa precisava também, porque não uniu só um casal, os amigos viraram tios, os filhos dos amigos viraram primos. E eu nunca tive tanto amor e tanto carinho dos amigos como a gente tem até hoje.
Então, eu sou a prova viva que o tempo de Deus existe. E pode acreditar que para vocês também. Por isso que eu escolhi esse tema. Porque a gente tem que persistir mais no que a gente quer. A gente tem que ser mais incisivo, a tentar aprender mais, principalmente com as outras pessoas, e olhando mais, observando mais. Porque esse planeta é muito bom, esse jardim é maravilhoso, podemos ser a flor que quiser, é só seguir o caminho do bem. Muito obrigado por ter a paciência de me ouvir.